Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos o capítulo 5, o qual fala sobre o humanismo, certo? O humanismo foi um movimento literário, e não só literário, como filosófico e artístico, certo? E nós estudaremos sobre este movimento nesta aula, certo? Nós estudamos anteriormente sobre o trovadorismo, certo? E o trovadorismo, ele tem uma visão teocêntrica, certo? E o que significa uma visão teocêntrica? É Deus no centro de tudo, certo? Então, nós vimos que no trovadorismo tinha a temática religiosa, certo? E sempre a religião, Deus no centro das coisas. Temos, por seguinte, o Renascimento, certo? Que teve início no século XIV, ou seja, após a finalização do trovadorismo se deu o Renascimento. E o Renascimento ele rompe com tudo que tínhamos visto, com tudo que se tem no trovadorismo. Por quê? Porque aqui é dada uma visão antropocêntrica. E o que seria uma visão antropocêntrica? O homem no centro das coisas, certo? Passa-se a ver o homem como objeto, certo, de estudo e que deve se voltar para ele, certo? E observem que o Renascimento ele não é estudado somente na literatura como na história, certo? E na filosofia. Então vejamos então aqui estamos fazendo um traçado, certo? E o Renascimento ele é caracterizado não só por essa visão antropocêntrica, mas também pela racionalidade. Por quê? Porque é associado. Se há a visão antropocêntrica, se neste momento os homens começam a pensar de uma forma antropocêntrica, ou seja, a analisar o ser humano, a voltar-se para o ser humano, ele começa o que? A racionalizar. E por isso a razão, a racionalidade é uma característica importantíssima que caracteriza o Renascimento, certo? E dentro do Renascimento nós teremos o que chamamos de humanismo, que se dá em 1418, certo? O humanismo ele é nascido do Renascimento e por isso ele é estudado assim que se dá o Renascimento, certo? Nós veremos que ele surgirá do Renascimento como uma vertente renascentista. E por que uma vertente renascentista? Porque o humanismo ele vai trazer essa visão antropocêntrica, certo? No entanto, irá mesclar com a teocêntrica. E como isso acontece? Apesar de ter uma visão antropocêntrica, de trazer Deus e os seres celestes, no humanismo nós veremos que haverá uma contestação com relação à igreja, certo? E por isso também tem o destaque para a visão antropocêntrica, porque ao mesmo tempo que traz a temática religiosa, também contesta a igreja, certo? A crença em si, certo? E por isso que o humanismo ele tem essa dupla face, tanto uma visão teocêntrica quanto antropocêntrica. E além disso, no humanismo nós veremos o naturalismo, certo? Irá ser preservado essa questão. E o que seria o naturalismo? Dentro do humanismo, o naturalismo seria a natureza humana, certo? O estudo da natureza humana. Então vejamos o que o livro nos traz sobre o humanismo, certo? É o contexto histórico, essa questão contextual. A ascensão do Renascimento em fins do século XIV marca o fim da Idade Média. Lembremos que o trovadorismo ocorreu entre os séculos XII e XIV. Nele, a visão de mundo era teocêntrica, ou seja, centrada em Deus. Com o Renascimento surge uma visão antropocêntrica do mundo, isto é, centrada no homem.
Consequentemente, outra perspectiva se instaura e define o ponto de vista literário. É o momento do humanismo. Início do humanismo, 1418, nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. Sucedido pelo classicismo, em 1527, Sá de Miranda retorna da Itália a Portugal, trazendo na bagagem o verso decassílabo e o soneto. Em fins do século XIV, as artes, a ciência e a filosofia começaram a expressar uma nova visão do mundo, no qual o teocentrismo de outrora, em vigor na Idade Média, perdia cada vez mais espaço. Naturalmente, a mudança não foi por acaso. Eventos históricos como a formação dos Estados europeus, a expansão comercial, as grandes navegações contribuíram para que a transformação se realizasse. Por quê? Porque a partir de então começa esse processo econômico de expansão, certo? As grandes navegações. E isso gera o quê? Gera estudos, o homem se volta o quê? Para si, certo? E passa a estudar anatomia, por exemplo, certo? A anatomia, o que está em volta do homem, como a geografia, certo? 3 fases compõem o Renascimento: 300, século XIV, 400, século XV e 500, século XVI. A segunda é considerada a fase de ouro. É principalmente nela que se desenvolve o humanismo. E por isso o humanismo ele é estudado, certo? Juntamente ao Renascimento, porque ele é uma vertente, certo? Ele nasce do Renascimento. Então, nós vamos observar que o humanismo, ele nasce não como um simples movimento na literatura, mas o que? Um reflexo da sociedade, certo? No caso, advém do Renascimento. O Renascimento, ele vai marcar essa mudança social, certo? E quando eu digo mudança social, é porque muda o comportamento das pessoas, mudam a visão de mundo delas, certo? Porque pensem, até então, o conhecimento que se tinha era somente aquilo que se conhecia, aquelas pessoas, aquele local, certo? E as pessoas tinham o quê? Uma visão teocêntrica. Para tudo era explicado, certo? Numa visão a partir do criacionismo, como nós conhecemos hoje, certo? Então, a partir do momento em que o homem começou a criar engenhocas, como nós podemos dizer, a inventar tecnologias, que para aquela época eram tecnologias, começaram a estudar a astronomia, a geografia, e começaram esse processo de expansão territorial e conhecimento de outros povos e de outros lugares. Começou-se o que? A ter uma visão mais antropocêntrica. Não quer dizer que se dissipou a visão teocêntrica, não, mas cada vez mais a visão antropocêntrica ganhou espaço, certo? Então, nós percebemos que o humanismo ele será um reflexo da sociedade. Então, não tem como dissociar a literatura, certo, da história e do social, porque a literatura ela é um reflexo da sociedade. E nós veremos sobre a questão da literatura portuguesa, certo? Como se dará a literatura portuguesa nesse sentido, neste momento. Pelo que significaram de mudança de perspectiva, o uso de tipos móveis, 1450, a chegada à América por Cristóvão Colombo, 1492, e a reforma protestante de Martinho Lutero, foram fatos de grande importância e histórica. Certo? Lembrando que neste momento nós temos o que? A reforma protestante, ou seja, de Martinho Lutero. Então tem-se uma nova
uma nova religião, rompe com o catolicismo, certo? A Igreja Católica, ela passa um processo de crise, certo? E tudo isso leva ao quê? A cada vez mais a consolidação de uma visão antropocêntrica. Foram fatos de grande importância histórica, cujos desdobramentos na Europa se fizeram sentir social, política e economicamente e sinalizaram a passagem da Idade Média para a moderna. Essa mudança de olhar, causada por inúmeros fatores, chega à produção artística ou dela se origina para habitar soberana o racional e o sensível, certo? Então, na literatura, nós veremos o reflexo de todos esses acontecimentos que se dão neste momento e que vai marcar o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Início da Idade Moderna em Portugal. Foi preciso haver um Estado português para que houvesse uma literatura portuguesa. Esta afirmação parece óbvia, no entanto, chama a atenção para o diálogo entre a história e a literatura, o qual contribui para as mudanças da segunda, que incorpora as mudanças da primeira, certo? A literatura incorporará as mudanças que haverá na história. E nós veremos que o mercantilismo ele será essencial neste momento para a literatura portuguesa, certo? No caso, no Renascimento, porque lembrando que o mercantilismo, como nós sabemos, ele é uma prática econômica e ele irá também impulsionar essa visão mais racional, certo? Ou seja, do dinheiro, do lucro, certo? Não, ainda não existia essa ideia de dinheiro, moeda, certo? Mas de lucro, certo? De economia, de política, de relações políticas. Então, tudo isso irá fortalecer essa visão antropocêntrica. E veremos também, então, antes de começarmos a tratar sobre a Torre do Tombo e as crônicas, assim como os cancioneiros renascentistas, vamos recapitular o humanismo. O humanismo é um movimento que advém do Renascimento na segunda fase renascentista, que se chama Quatrocentro, certo? Que ocorreu no século XV, certo? E o humanismo ele ganha força, certo? Este momento em que se dá a visão antropocêntrica, em que se marca o fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna, se dá através de várias mudanças, certo? Tanto na história quanto na religião. Por que na religião? Porque neste momento a Igreja Católica ela entra em crise. Por que entra em crise? Porque não se admitia o quê? Indagações com relação aos dogmas da Igreja. E neste momento, como começa o mercantilismo, a questão mercantil, certo? Ou seja, economia, começa essa ideia de economia, de lucro, expansão territorial, conhecimento de novas culturas, certo? As grandes navegações. Então, começa a se distanciar da visão teocêntrica, certo? Ou seja, de se fechar. E começa o que? A sociedade antes medieval passa esse processo de transformação para uma idade moderna. Então, temos que lembrar essas questões, a ruptura, certo? Essa ruptura, ela vai marcar o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, e logo ela estará relacionada ao humanismo, porque o humanismo, ele vai ter como principal característica o naturalismo, voltar-se para a natureza humana, certo? E o que? Tendo a visão antropocêntrica e a visão teocêntrica. Mas por que possui as duas visões? Porque
vai trazer a questão da religião, certo? A religiosidade. No entanto, o humanismo ele vai se contrapor à igreja, certo? Questionando-a em relação aos seus dogmas e então assume também esse caráter antropocêntrico. Agora vejamos a memória, legado e palavra da página 7, que trata sobre a Torre de Tombo. Uma das vertentes da literatura portuguesa renascentista são as crônicas das vidas dos reis, gênero que retratava os fatos históricos na perspectiva de reis ou personagens de destaque, certo? Então é importante vocês anotarem, marcarem isto, certo? Porque nos diz o que são essas crônicas, certo? Que elas visam guardar, certo? Visam preservar a história e a memória destas pessoas que foram líderes, certo? E a Torre de Tombo era o lugar em que era preservado, que é preservado, certo? Essas crônicas e passaram pela Torre do Tombo 10 guarda-mores, e entre eles os principais são Fernão Lopes, Gomes Eanes de Zurara e Rui de Pina. Nós vamos perceber que esses guarda-mores são os escritores das crônicas, certo? Que ficavam responsáveis por organizá-las, escrevê-las, certo? E nós veremos que o Fernão Lopes foi o mais importante guarda-mor e cronista da Torre do Tombo. Então vamos ler um pouco sobre ele na página 8. Para nossos estudos, o mais importante guarda-mor da Torre do Tombo foi Fernão Lopes. Com grande pendor historiográfico, primava pela seleção criteriosa de fontes documentais para suas crônicas. Sua prosa tem qualidades literárias que o distinguem de seus sucessores, com uma linguagem coloquial e maleável. As crônicas de Fernão Lopes, por exemplo, são documentos históricos que nos ajudam a conhecer mais e melhor as figuras de Dom Pedro I, o Cruel, Dom Fernando, o Inconstante, e Dom João, mestre de aves. Nelas, a busca pela verdade nua ou o controle da mundana ou afeição mundana garantiria ao cronista uma narrativa mais próxima dos fatos. Dito de outro modo, o cronista procurou equilibrar o discurso elogioso e o histórico, com o contato do leitor com a verdade e a afeição. Então, Fernão Lopes, ele é o mais importante guarda-mor, foi o mais importante guarda-mor da Torre do Tombo, porque ele buscou ponderar, equilibrar, certo? Entre a questão de relatar falar sobre os reis e também anexar o que é a história, ou seja, fato e elogio, certo? De forma equilibrada, e porque os documentos dele, certo? As crônicas de Fernão Lopes são documentos, por quê? Porque pode ser consultado como uma fonte histórica, certo? Temos também o Gomes Eanes de Zurara, certo? E o Rui de Pina. O Gomes Eanes de Zurara, ele sucedeu Fernão Lopes e era menos talentoso literariamente, mas teve importante papel de fazer registro histórico do período das grandes navegações. Então, enquanto Fernão Lopes tratava sobre os reis, a personalidade dos reis, sobre eles, Gomes Eanes de Zurara tratou sobre as grandes navegações. O tom ufanista, o que isso quer dizer, nacionalista, de forma exacerbada, empregado foi precursor de uma linha que culminaria adiante em Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Rui de Pina, outro importante guarda-mor, foi ele. A originalidade de seus escritos é questionada por fundir passagens de outros autores, o que significa? Seria uma espécie de plágio, certo? Então, é como se ele ele pega passagem de crônicas de outros autores e funde com as deles. Então, por isso,
o livro traz a questão de que a originalidade dele era questionada por esse sentido. Seu valor está no retrato que faz da sociedade. Então, Fernão Lopes vai trazer um olhar equilibrado, certo? Entre a afeição, que seria a afeição, o elogio, o discurso elogioso, e os fatos sobre os reis. Gomes e Anis de Zurara tratará sobre as grandes navegações e também será importante nesse sentido, mas menos do que Fernão Lopes. Por quê? Porque Fernão Lopes ele tinha a habilidade literária e também tinha essa questão historiográfica, certo? E o Rui de Pina ele vai retratar a sociedade, certo? No entanto, ele é questionado, as crônicas dele são questionadas por conter trechos de outros autores. Vejamos então os cancioneiros renascentistas, certo? Os cancioneiros eles são coletâneas de canções de diversos autores. E nós temos cancioneiros do trovadorismo, do humanismo, certo? Então vejamos os cancioneiros do trovadorismo. Temos o cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana e cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Temos do humanismo, cancioneiro geral, cancioneiro de Lisboa, cancioneiro de Belém, cancioneiro de Elvas e cancioneiro de Paris. No entanto, o mais importante deles é o cancioneiro geral. Vamos ler sobre o que o livro traz com relação a esses cancioneiros do humanismo. O cancioneiro geral, organizado por Garcia de Rezende, com cerca de 1000 composições de 286 poetas, se caracteriza pela dissociação entre letra e música. O ritmo é alcançado pela disposição das palavras, não mais pela partitura musical. Foi por meio do cancioneiro geral que se difundiram as redondilhas, versos com sílabas métricas, versos com 5 sílabas métricas, redondilha menor, ou com 7 sílabas métricas, redondilha maior. São textos de qualidade desigual, alguns primorosos, outros extremamente vulgares, certo? Então, no cancioneiro geral, nós teremos a ruptura com o poema cantado, assim como nós tínhamos no trovadorismo, certo? E aqui aparecerá o que é as redondilhas, e nós temos duas redondilhas, versos com 5 sílabas métricas, redondilha menor, e com 7 sílabas métricas, redondilha maior, certo? E temos também novas formas poéticas e que aparecem, certo? Neste cancioneiro. Temos a esparsa, que é composta por uma estrofe de 8 a 16 versos com o tema a melancolia. Temos a trova, que é composta por 2 ou mais estrofes. Temos o vilancete, composto por mote de 2 ou 3 versos e de uma glosa de 8 a 10 versos. O que é mote? O mote ele é uma proposição feita em um ou mais versos para o desenvolvimento da glosa, certo? E a glosa é cada uma das estrofes que desenvolvem o tema que é proposto no mote, certo? Então, a glosa ela vai desenvolver o tema que é proposto no mote, certo? A cantiga ela é composta por mote de 4 ou 5 versos e uma glosa de 8 ou 10 versos, certo? E nós veremos também os demais cancioneiros, que são de Lisboa, Belém, Elvas e de Paris, que são compilações que vão prevalecer as peças musicais, certo? Com partitura, e elas apresentarão composição poética sem música, ou seja, poemas sem música. Vejamos então aqui um exemplo. Senhora, pois sois fermosa, não sejais despiedosa. Este é o mote,
que não parece razão, tendo tanta perfeição, que tenhais a condição, tão esquiva e desdenhosa, não sejais despiedosa. A glosa. Então, a glosa ela vai desenvolver o tema, o que está sendo proposto no mote, certo? O mote ele sempre será estes versos iniciais, certo? Em que vai propor o que será tratado na glosa, certo? Irá anteceder o que será tratado na glosa. E a glosa será o que? O desenvolvimento daquilo que é posto no mote. Um tema que é posto no mote. E proponho a vocês a atividade para casa, atividade do livro as páginas 9, 10 e 12. É isto e até a próxima.